E agora vamos falar das repercussões do tarifaço de Donald Trump. Como assim? As tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente americano entraram em vigor nesta quarta-feira. Como consequência, as bolsas apresentaram uma queda na Europa e na Ásia, uma queda grande. A China, entretanto, anunciou tarifas de 84% sobre os produtos americanos e a União Europeia também anunciou tarifas. Ainda não se sabe exatamente quais segmentos, de quanto exatamente, mas a escalada está acontecendo. E o especialista em relações internacionais Urian Fancelli conversou com o repórter Guilherme Resque sobre justamente a escalada dessa guerra comercial. Vamos ouvir essa entrevista exclusiva. Estamos aqui com Urian Fancelli, mestre em relações internacionais. Urian, hoje nós vimos a China, retaliando novamente a imposição de tarifas aos seus produtos pelos Estados Unidos. A China anunciou aí uma tarifa extra sobre os produtos importados dos Estados Unidos de 84%. Além disso, vimos as bolsas também na Europa e na Ásia caindo aí em decorrência desse tarifaço, que entrou em vigor hoje, esse tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. E também parece que houve uma resposta da União Europeia, em relação a essas novas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos em relação aos produtos importados. Queria perguntar para você, então, o que nós podemos esperar, até a que ponto vai chegar essa guerra comercial, ocasionada aí por esse tarifaço? Quais as medidas ainda podem ser aplicadas pelos países até para se defender em relação a essa imposição de tarifas? Oi, Guilherme, um prazer estar aqui com você. Então, eu acho que isso tudo a gente pode dividir em duas respostas diferentes que têm sido dadas, tá? A resposta da União Europeia, ela tem vindo com bastante cautela. Então, os países, eles deliberaram bastante, conversaram, a Comissão Europeia conversou para saber exatamente o que faria para que não escalasse a guerra, para que não acontecesse exatamente aquilo que está acontecendo entre Estados Unidos e China agora. Então, a União Europeia ela resolve dar essa resposta taxando em 25% diversos produtos, que são produtos principalmente agrícolas, produtos de carnes de aves, soja, que por acaso são produtos que o Brasil acaba muitas vezes exportando. Então, pode ser que seja um momento, uma oportunidade de, inclusive, isso acelerar com que a União Europeia aceite, coloque logo em vigor aquele acordo com o Mercosul que vai acabar beneficiando o Brasil. Agora, em relação à China, a gente não pode falar apenas em uma guerra comercial, tá? E aí não tem como dar resposta de até onde essa guerra vai, porque pode ser que haja uma nova retaliação por parte dos Estados Unidos. Tanto China quanto Estados Unidos têm demonstrado, apesar de aumentarem as tarifas, têm mandado uma mensagem de que estão dispostos a negociar, mas que preferem que haja uma iniciativa do outro lado. Então, é aquela história, né? Ninguém quer piscar primeiro. Mas é uma guerra que também é uma guerra por narrativa, é uma guerra geopolítica na qual dois líderes fortes, existe aquele termo em inglês, o strongman, eles estão tentando mostrar força para o seu próprio eleitorado. Então, se por um lado o Donald Trump ele quer provar que aquilo tudo que ele tem defendido desde a década de 80, essa política que é baseada em tarifas, em fazer com que os outros países paguem a conta, que na verdade não é o que acontece, é o consumidor americano que vai pagar. Por outro lado, a China, ela, naquele modelo autoritário de país, o modelo que adota o nacionalismo como um dos pilares, o Xi Jinping ele também não pode recuar. O presidente do país ele precisa mostrar força, por mais que isso vá sacrificar a economia do país. O desafio é fazer com que o sacrifício seja pequeno. Isso que eu ia perguntar, inclusive, Urian, na sua avaliação, o que o Donald Trump quer com esse tarifaço? É de fato só promover um equilíbrio em relação às tarifas que são aplicadas sobre os produtos americanos, como ele diz, ou de fato é impor aí, mostrar força, impor um domínio dos Estados Unidos sobre o mundo? As duas coisas, o discurso nacionalista, e vale sempre a gente fazer aquela diferenciação entre os dois termos, nacionalismo e patriotismo. Muitos nacionalistas acham que são patriotas, enquanto patriotas realmente amam o país, o nacionalismo não. É aquela pessoa que tem a mentalidade que acha que para você ganhar, o outro tem que perder. E é exatamente assim que o Donald Trump pensa. Ele quer promover cortes nos impostos, então cortes que vão beneficiar principalmente a própria classe a qual ele pertence, pessoas com bastante dinheiro,
e para isso ele acredita que aumentando as tarifas de produtos que vêm de outros países, ele vai conseguir exatamente cortar esses impostos sem mudar ou sem sacrificar aquela arrecadação do governo. Mas o que ele está fazendo na prática é aumentando o preço dos produtos para o consumidor norte-americano, e o que ele vai fazer aí como resultado final vai ser basicamente fazer com que a população mais pobre, aquela que compra produtos, independente dos produtos, todos os produtos basicamente, paguem esse imposto. Então, o que a gente já está observando é queda das bolsas do mundo inteiro, uma expectativa de aumento da inflação que já era um problema dos Estados Unidos antes. Inclusive, grande parte do eleitorado votou no Trump porque estava insatisfeito com a economia. E também agora, risco cada vez maior de recessão, não apenas nos Estados Unidos, mas recessão global. E é possível que esses países afetados por essas novas tarifas busquem outros mercados, né, até para continuarem vendendo aí seus produtos de uma forma melhor, né? Porque agora, com a imposição das tarifas, acaba dificultando a entrada dos seus produtos nos Estados Unidos, né? Onde for possível, sim, tá? Vale a gente ressaltar que várias cadeias de suprimentos vão ser interrompidas, vão ter que se reorganizar. Então, um baque para o mundo inteiro nesse primeiro momento, mas aqueles países que conseguirem redirecionar suas mercadorias vão tentar fazer isso. Agora, surgem aquelas preocupações secundárias. Por exemplo, a China. O que acontece se a China redireciona de maneira muito numerosa os seus produtos para a União Europeia? Os países europeus vão se sentir ameaçados com essa inundação de produtos chineses e, como resultado, a gente pode ter aí uma consequência que é bastante negativa, que seria maior protecionismo europeu. Ou seja, aquilo que o Trump está colocando em prática nos Estados Unidos poderia também, de maneira talvez não intencional, num primeiro momento, mas acontecer também na Europa, dela tentar se blindar mais para também proteger o próprio mercado. Então é por isso que eu acho que se existe algo que aquelas pessoas que defendem o liberalismo econômico, aqueles governos que acreditam no liberalismo como solução, e o projeto da União Europeia ele tem o liberalismo econômico como base, né? Eles deveriam agora aproveitar esse momento para tentar firmar acordos comerciais, acordos de livre comércio, zonas de livre comércio, como é o caso do acordo entre Mercosul e União Europeia, por exemplo. Tá certo. Encerramos aqui a entrevista com o Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais. Urian, muito obrigado por ter aceitado participar e até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. E veja que entrevista interessante que ele traz, e eu trago mais um elemento para você que está nos assistindo considerar. Veja como o Trump está entre duas situações ruins para ele, que ele se colocou. Ele quer o quê com esse tarifaço? Que os outros países baixem as tarifas deles para que haja um livre comércio. Se há um livre comércio, ninguém cobra imposto de ninguém, os produtos muito mais baratos dos outros países vão chegar nos Estados Unidos a preço de banana. E aí como é que ele vai conseguir fortalecer a economia local? Seja com a arrecadação, seja com a indústria local que custa mais caro. Dá para ter iPhone feito nos Estados Unidos, mas vai custar $2.000. O americano vai querer pagar $2.000 só porque é feito lá dentro? Aí é que tá. Ele não tem solução fácil. Ele vai sair perdendo em alguma ponta.